Geração sem espaço no Flamengo dá a volta por cima e conquista a Europa a enxurrada de craques consagrados, com carreiras de destaque na Europa e passagens significativas por seleções que foram contratados nos últimos anos têm mantido o Flamengo no topo do futebol sul-americano. No entanto, o desembarque na Gávea de nomes do porte de David Luiz, Rafinha, Felipe Luiz, Arturo Vidal, Eric Pulgar, Gabigol e Cia também produziu um efeito colateral. Vários garotos formados nas categorias de base rubro-negras foram despachados bem cedo para outras equipes, quase sempre do exterior, simplesmente porque não havia espaço no elenco para que eles pudessem se desenvolver. Só que parte dessa geração ignorada pelo Flamengo já começou a mostrar que foi vítima de um erro de cálculo, anos depois de serem rifados pelo clube de origem. Esses atletas encontraram sucesso na prateleira de cima da Europa. O blog do Rafael Reis apresenta abaixo alguns dos crias flamenguistas que passaram por esse processo de volta por cima. Importante, a lista não inclui jovens que foram vendidos ao velho continente por propostas irrecusáveis, como Renier, João Gomes e Matheus França. Rodrigo Muniz, atacante, 22 anos. Fulham ING Jogos pelo Flamengo. 30 vendido ao Fulham ING por 8 milhões de euros. Em 2021, sem condições de competir com Pedro e Gabigol, foi negociado logo com a Europa mesmo tendo uma ótima média de 0,33 gol por partida na equipe adulta do Flamengo. Muniz encarou 2 anos de segunda divisão da Inglaterra e quase retornou ao Brasil para jogar no Atlético MG. Depois da virada do ano, desabrochou. Em 2024, o centroavante do Fulham tem mais gols na Premier League 8 até que os artilheiros Erling Haaland Manchester City e Mohamed Salah Liverpool. Hugo Souza, goleiro, 25 anos. Chaves POR jogos pelo Flamengo. 71 emprestado ao Chaves desde julho, Mineca chegou a ser titular da meta do Flamengo durante as passagens de Domenech Torrente e Rogério Ceni e era tratado como um futuro goleiro de seleção. No entanto, após algumas falhas capitais, viu o clube investir em arqueiros mais experientes Santos e Agostinho Rossi e acabou liberado para ganhar experiência na Europa. Mesmo atuando no pior time da primeira divisão de Portugal, Hugo Souza teve alguns momentos marcantes nesta temporada, como a defesa de 3 pênaltis, um deles batido pelo astro Ángel Di Maria no jogo contra o Benfica, no fim do mês passado. Eli Souza, volante, 24 anos, chefiel do Uniter ING Jogos pelo Flamengo, 7 vendido para o Lomel BL por 2,5 milhões de euros. Em 2020, apesar de bastante elogiado por Jorge Jesus, que costumava compará-lo ao sérvio Nemanja Matic e Chelsea e Manchester United, Vinicius sempre foi preterido por volantes mais técnicos e não chegou a completar nenhuma dezena de jogos como profissional no Brasil até ser vendido ao Grupo City e mandado para a segunda divisão da Bélgica. A carreira do jogador só decolou mesmo na temporada passada, quando se destacou como um dos melhores marcadores da La Liga espanhola pelo Espanhol. O sucesso lhe rendeu uma transferência para a Premier League inglesa, e hoje Vini Souza é titular absoluto do Sheffield United. Otávio, zagueiro, 21 anos. Porto POR jogos pelo Flamengo. Um vendido para o Famalicão POR por 500 mil euros. Em 2023, a única oportunidade do defensor no time do Flamengo foi em um jogo contra o Palmeiras, o Brasileiro 2020, em que o clube carioca estava completamente desfigurado por causa de um surto de Covid. Sem agradar tanto assim, Otávio foi mandado para o Famalicão no começo do ano passado, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Em janeiro, o Porto detectou que talento no brasileiro e tratou de levá-lo para o seu elenco. Agora, Otávio já tem sido escalado como titular na maioria dos jogos. Natan, zagueiro, 23 anos. Napoli tem a jogos pelo Flamengo. 18 vendido para o Red Bull Bragantino por 3,5 milhões de euros. Em 2022, diferente dos outros nomes da lista, não foi do Flamengo direto para a Europa. Quem percebeu que Nathan estava sendo subaproveitado foi a Red Bull, que o contratou para defender o Bragantino. Um ano e meio depois de comprar seus direitos econômicos, revendeu o zagueiro para o Napoli por quase o triplo do valor investido. O atual campeão italiano, o brasileiro mandou muito bem na primeira metade da temporada, só que nos últimos meses perdeu rendimento e foi parar no banco de reserva.